Olá, bom dia, sejam bem-vindos à TVD. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada também pela participação de todos aqui presencialmente e obrigada também pela parceria nesse programa com a OST Tecnologia, com a VMware e com a Dell Technology, nossos parceiros que estão aqui nos proporcionando esse programa tão interessante. E vocês aí que nos acompanham pela internet, saibam que essa mesa redonda está sendo a primeira pós-pandemia. Eu sei que nós já tivemos, alguns encontros de networking, do grupo Security Leaders e tudo mais, mas esse nosso modelo de mesa redonda riquíssimo, uma excelente oportunidade de compartilhamento, agora nesse modelo híbrido, que é o moderno agora, a palavra do momento. Vamos fazer tudo híbrido, por que não? Estarmos aqui presencialmente e também com vocês aí nos acompanhando pela internet, ok? Nosso tema de hoje, vamos falar sobre o quê, pessoal? Vamos falar sobre resiliência. Se a gente for no dicionário hoje olhar a palavra resiliência, ela é uma palavra que se tornou muito próxima de todos nós, a capacidade de superar os desafios, os momentos de estresse. Bom, falar isso para a segurança é até brincadeira, A segurança já há muito tempo lida com situações de estresse e desafios. Mas será que depois da pandemia não mudou um pouquinho? Será que depois da pandemia, mesmo para os profissionais de segurança, a resiliência não passou a ganhar uma outra dimensão? Talvez não conotação, mas uma outra dimensão. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Será que segurança cibernética é o mesmo que resiliência cibernética? Será que a resiliência cibernética hoje, nas organizações de vocês, elas estão permeando todos os ambientes, inclusive áreas de desenvolvimento? Será que a organização vê a resiliência cibernética como um ativo da empresa? Será que o CEO, quando fala, olha, nós temos um excelente produto, nós temos uma marca de sucesso, mas nós temos resiliência cibernética? Será que ele fala isso nos discursos, quando ele apresenta a organização? É disso que a gente vai falar agora com todos os nossos participantes aqui, ok? Então, algumas recomendações para vocês importantes. Vamos lá. Primeira coisa, comentários, perguntas, vocês já sabem, vocês sempre me mandam aqui. Nós temos uma equipe de jornalistas aí acompanhando vocês e me enviando esses comentários. Uma outra coisa que eu quero muito a participação de vocês, tem uma pesquisa que está aí disponível, vocês estão nos acompanhando pela internet, e aí vocês têm, além da área de perguntas e comentários, uma pesquisa. É importante essa pesquisa porque a gente quer conhecer um pouco melhor vocês, saber como vocês pensam esse tema, como vocês estão trabalhando uma série de ambientes e soluções dentro das organizações de vocês. E a boa notícia é que quem responder a pergunta no final do programa vai concorrer a uma Alexa. Nós vamos sortear, mas só para quem responder a pesquisa, tá bom? Vocês têm 1h30, tempo suficiente para participar e responder a pergunta. Outra coisa também importante que vocês sempre perguntam, nosso vídeo vai sim estar disponível e vocês vão poder compartilhar, vão poder acessar, rever os melhores momentos, ok? Bem, pessoal, vocês vão conhecer todos os nossos participantes, mas a bio de todos eles já está disponível aí para vocês e ao longo do debate vocês terão a oportunidade de conhecê-los todos. Eu quero começar, então, fazendo aqui a apresentação do Sérgio Leandro. Quem é o Sérgio Leandro? O Sérgio Leandro é CEO na OST Tecnologia, ele possui diversas especializações nas áreas de tecnologia e gestão de negócios, passagens em empresas de tecnologia nacionais e internacionais e adquiriu experiência em soluções de infraestrutura e SI para ambientes virtuais. Sérgio, prazer, você está aqui, obrigado pela parceria, suas boas-vindas. Graça, muito obrigado a todos os presentes, Eu diria que, primeiro de tudo, estou muito feliz de estar aqui pessoalmente com todos, Realmente, eu diria que é um novo marco em nossas vidas. E a ideia, hoje, estamos aqui fazendo esse debate, com o intuito exatamente de trocarmos ideias, Trocarmos ideias e nos ajudarmos, e ajudarmos aqueles que estão todos aí conosco via internet. Muito bom, Sérgio, muito obrigada. Um parceiro nosso também, presente aqui, Márcio Braco, VCN Sales Manager Latam da VMware, possui 30 anos de experiência no mercado de TI, 5 só na VMware. Executivo com formação em Engenharia e Administração, responsável pela gestão dos especialistas comerciais de NS para Latam South. Márcio, brigadíssima. Estivemos aí 2 anos numa jornada fantástica pela internet, agora aqui,
ao vivo em cores. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Prazer conhecê-los pessoalmente. Muitos aqui a gente já fez algumas conversas como essa pela internet, o que honestamente não é a mesma coisa, né? Estar presencial faz toda a diferença, né? E poder sair de casa, apesar de 1h30 para chegar aqui, é sempre um prazer. Tá? E o objetivo realmente hoje é discutir, em termos sem discutir detalhes de tecnologia ou produto, o que a gente precisa fazer para ter um ambiente mais seguro, né? Para ter uma empresa mais segura, né? E mais ainda, né? Ter resiliência. Porque mesmo só segurança às vezes não é suficiente se você, ao sofrer um evento, né, não tiver a capacidade de se recuperar rapidamente ou até, se possível, evitar que isso se torne um elemento que afete a corporação, né? Tá? Então, o objetivo hoje eu acho que é bastante interessante, né? A gente tem muito para conversar. A gente estava conversando antes de começar, né? É um assunto para mais de 5 horas de conversa. Com certeza, né? O desafio aqui é meu e de vocês também, que mandam sempre perguntas, né, Márcio? Conseguir em 1h30. Mas vamos lá, a turma aqui é boa e eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade aí de tratar os principais tópicos. Muito obrigada, Márcio, obrigada, Sérgio. Falando em tópicos, pessoal, vamos para o primeiro tópico da nossa discussão. O primeiro tópico é interessantíssimo. Resiliência cibernética como um ativo da corporação. Ladies first. Juliana, você que está aí quietinho, escrevendo, presta atenção, olha para mim. Vamos lá. Resiliência cibernética como um ativo, eu até brinquei, né? Será que o CEO, na hora que ele faz uma palestra, uma apresentação, que ele mostra todas as vantagens da empresa, importância, produto, Havaianas, sucesso, nacional, internacional, resiliência cibernética está aí nessa lista? Qual o desafio? Nem vou perguntar para você se sim ou não, não vou te colocar nessa saia justa, mas quero saber qual o desafio dentro do Grupo Alpargatas para que realmente o ativo, a resiliência cibernética seja vista como um ativo. Tão importante quanto Havaianas. Legal, Graça. Bom, eu acho que é um desafio de todo mundo transformar a segurança em negócio, né? E a gente brinca, acho que eu falei isso em todas as oportunidades que eu participei, quantas Havaianas eu vou deixar de produzir se eu ficar fora por conta de um incidente, que é o ativo valioso da empresa, além das outras marcas, claro. Então, acho que o grande desafio é a gente olhar para dentro do negócio e a segurança, eu entendo que tem que ser um pouco transparente. Então, a gente tem que manter a resiliência, tem que estar ali, tem, claro, que reportar tudo isso para os executivos, mas tem que passar por algo transparente. Quando você tem uma maturidade em segurança, as pessoas não precisam saber quais são as suas ferramentas, quantas as pessoas que estão ali atrás, mas elas sabem que existe, porque está acontecendo ali, não estamos passando por incidente, ou se estamos respondendo em um tempo bom, estamos recuperando o ambiente. Então, acho que o desafio é falar cada vez mais sobre negócio, estar mais perto disso para poder realmente mostrar que é uma entrega de valor para a companhia. Segurança, né? A gente mantém o negócio ativo, faz parte ali do nosso plano de continuidade para o negócio e a segurança. Perfeito. Paulo Conduta, a Juliana falou sobre resiliência como ativo, mas ela destacou um aspecto importante. A segurança precisa ser transparente, né? Eu até brinquei, o CEO, será que ele fala? Talvez não, né? Pelo que a Juliana falou, é bom que ele esteja e saiba, né, que isso é um ativo, mas essa transparência, você concorda? O que você acha? Como é que a resiliência tem que ser vista dentro da sua organização, Paulo? Eu acho que a resiliência é uma qualidade de um líder. O líder, ele tem que ter na sua natureza a resiliência. E praticar resiliência na cibersegurança é muito importante, porque a gente vai passar por diferentes cenários de ataque, diferentes cenários de estresse, diferentes cenários de pressão, em que, se a gente não adotar a resiliência como parte do processo, a gente vai estar fadado a falhar. Com relação à pergunta, eu acho que a clareza no tratamento de todos esses eventos de segurança é um ponto extremamente importante. Você deixar claro para o seu board, deixar claro para o seu cliente, deixar claro também para a sua equipe o que ocorre, quais são os eventos, o que você passa. Isso daí é um item muito importante que a gente tem que atuar. E ser claro, tá?
em toda a mensagem que a gente quer passar, seja ela na evolução da questão de cibersegurança ou realmente num ataque, caso a gente venha ou quando a gente vai ter que responder nesse evento. Perfeito. Domingos, vou trazer você aqui para esse debate. Estávamos com indústria, passamos aí pelo setor financeiro, vamos para a saúde. Como é que você acha que dentro da tua organização, ou até mesmo do setor de saúde, o desafio da resiliência ser vista como um ativo, né? Sendo transparente ou tendo a clareza que o Paulo colocou, como é que você vê esse desafio nesse setor? Olha que interessante, Graça. Em conversas ali com o board, quando o board ele se posiciona de uma forma onde ele está preocupado, ele faz a seguinte pergunta: qual o nosso tempo de recuperação do negócio X, caso a gente tenha alguma adversidade que comprometa ali a disponibilidade daquele negócio? Então, resiliência para ele já parte daí. Qual é o tempo que a gente tem para se recuperar caso aconteça um incidente? Exato. Boa. É isso que para ele é resiliência, né? Porque resiliência, boa, quando você começa a estudar sobre resiliência, tem várias interpretações. Sim. Mas no final do dia, né, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele coloca, olha, resiliência é, numa adversidade, como que a gente recupera com baixo impacto para o negócio? Quanto tempo eu vou levar para voltar para uma situação de normalidade? É dessa forma que a gente enxerga o valor desse ativo resiliência que um board, que um executivo espera, né? Então, o tempo de resposta. E aí tem toda algo que eu acredito que a gente vai desenvolver com aqui. Certeza, com certeza. Essa primeira rodada é justamente para a gente ir avaliando a opinião de vocês. Vou fazendo aqui, Alexandre Cury, ping-pong aqui, tá, pessoal? Lado esquerdo e direito aqui. Nada político. Alexandre Cury, para descontrair. Alexandre Cury, educação, uma área também super importante. Até brinquei com o Alexandre, né? Será que o setor de educação está mais tranquilo? Ele falou, não tem setor tranquilo quando se trata de segurança. E para você, dentro da sua organização, do seu setor, como é que vocês veem a questão da resiliência como ativo? A educação ela tem uma característica que é muito interessante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Eu tenho um público desde o infantil até um público sênior. Nada digitais, né? Tudo tranquilo, nada conectados. E o desafio, no caso dos alunos, é justamente trazê-los para um ambiente conectado e seguro e que eles levem isso como um padrão para a vida. Ou seja, ele vai ter esse tipo de desafio na sua profissão, na sua educação futura, ele vai ter sempre isso como meta. E para o professor, coordenador, para a diretoria, é o desafio da segurança dentro de um ambiente que tem informações relevantes e, ao mesmo tempo, uma necessidade de disponibilidade constante. É o que você falou, o aluno só sabe trabalhar conectado, sem a conexão, a prova não acontece, o professor não passa a sua matéria. Eu brinco que a segurança de tecnologia tem que ser para um público tão diversificado assim. Ela não pode ser simples, porque ela não é eficiente, mas ela tem que ser simplificada, quase ao ponto de ser transparente, como a Juliana colocou. Então é um desafio bem interessante, e no caso da resiliência, é o que o Alexandre colocou. Não pode ter um minuto, porque isso vai prejudicar uma prova, que vai prejudicar o aluno, ele não vai ter a mesma dinâmica para a reaplicação daquela prova, e a pergunta é sempre essa: quanto tempo a gente fica fora do ar num eventual incidente? Esse ponto é um ótimo desafio, super tranquilo, como você falou. Sem pressão, não. 2.500 alunos fazendo prova é super tranquilo quando o sistema não atende a esse público. Então, faz parte do negócio e é um desafio super interessante, super enriquecedor. Muito bom. Então, pessoal, já passamos aqui por aspectos interessantíssimos, né? Sobre transparência, são conceitos, né? São tópicos muito importantes quando a gente está olhando para a resiliência. Já passamos por transparência, já passamos pela necessidade de enxergar o valor desse ativo, que é muito importante, né? O desafio conectado e seguro, o tempo de resposta como um aspecto importante também.
E agora a conexão, né, segura para um público muito misto também, que torna a resiliência mais desafiadora. Vamos continuar com essa conversa, está muito bom, já estou recebendo aí alguns comentários de vocês. Assim que a gente rodar esse tópico, eu entro aí com vocês. William Santos, vamos lá, companheiro aí de vários debates. Agora a gente fala de resiliência. Acho que é a primeira vez que a gente pega esse assunto e olha para ele de frente, né? Já tem vários temas aqui trazidos, William. Você concorda? O que você traria de diferente aí, até para acrescentar o tema? Os que vão ficando por último vão sendo mais desafiados, hein? A rodada é assim. Resiliência é igual comentei, né? Igual casamento na pandemia, né? Você tem que ter uma resiliência Boa. boa. Aliás, na pandemia a gente exercitou bastante a resiliência, não? Muito bom, William. É verdade. Trazendo aqui alguns pontos, né, que eu acho bem relevante. Primeiro ponto é os executivos, o board, ele precisa interagir mais dentro dessa vertente de segurança, né? Se fala, se acompanha notícias, o meu amigo, que é o presidente da corporação X, me disse que está acontecendo, mas não tem uma profundidade muitas vezes. Quando que o executivo tem uma profundidade? Quando ele já teve um incidente de segurança dentro de alguma companhia que ele passou. Esse cara dá total atenção, né? Ele entende a importância, entende qual o nível de resiliência que aquele profissional precisa para poder atuar, qual o investimento que ele precisa na área, qual o corpo de time. Então, isso facilita muito a abordagem do profissional quando trabalha com um executivo que já passou por uma situação dessa. Mas são exceções, né? Então, eu acho que um trabalho que é importante, nós aqui de profissionais de segurança começarmos a mudar um pouco a parte de awareness, né, mas para nível executivo, né, começar realmente a trazer esse pessoal para entender mais segurança, igual a provocação que você fez, né, como é que eu vendo segurança junto com a minha marca, né, junto com o meu produto, como é que eu embarco isso, né? Eu tive a oportunidade de passar, né, no mercado de educação. E uma das apostas que eu fiz foi justamente embarcar a parte de segurança dentro da instituição, né, para os pais dos alunos, né, e fazer isso acontecer. E, de certa forma, isso começou a materializar, onde os próprios pais dos alunos diziam que se sentiam seguros em ter os alunos ali dentro daquela instituição. Isso começou a rentabilizar, começou a mudar o mercado de ação dessa empresa em específico, né? E eu recebi esse feedback bem depois, né? Eu podia ter descoberto antes para poder ganhar aí, mas tá valendo. Né? Então, assim, isso potencializa, né? E quando a gente fala de resiliência, né, tem um tópico aqui que o colega falou ao lado, a gente tem a parte de retornar os sistemas, de voltar, da gente testar e ver se a gente está preparado para voltar, mas tem toda uma parte de detecção, né? Como é que você identifica que realmente está ocorrendo um problema e como é que você, de forma tempestiva, já começa a atuar para não deixar que isso se propague, né? Tomar ação tempestiva mesmo. De repente, tirar um sistema do ar, parar alguma iniciativa de algum projeto, entrar dentro de algum produto novo que está sendo desenvolvido, ser o chato para dizer não, né? Que o pessoal fala, o pessoal de segurança sempre vem para dar uma negativa. Mas essa negativa é justamente para a gente segurar um futuro problema que a empresa possa ter, né? Em cima de um produto que, de repente, é novo. Sim. Eu estou fazendo um lançamento, eu já lanço um produto com vulnerabilidade que vai expor a marca da companhia, vai expor a empresa, né, a um mal aí que está em aberto aí dentro do nosso mercado, principalmente agora, né? Onde a gente teve aí a LGPD, né, e teve a pandemia que acabou acelerando aí um novo tipo de ameaça, né? Isso não só para instituições financeiras, mas para diversos, né? Tá todo mundo exposto a esse novo tipo de nicho, né? Então como a gente consegue melhorar a resiliência no momento de entender o que está acontecendo, né? Conhecer o seu ambiente e você ser rápido na detecção e ser rápido na tomada de ação ali para a gente conseguir parar, né? Estancar um ataque vou brincar aqui, né? Do D0, né? Quando começou, Perfeito. Você conseguia já segurar e tomar as ações. Então, assim, ótimo ponto. É um desafio, né? Não é simples fazer. A gente está se preparando para isso agora, né? Devido a um novo cenário em que Sim. o mercado vem nos impulsionando, literalmente esmagando para isso, né? Que é aquela pressão, né? No momento de fazer coisas novas, produtos, lançamentos, tudo mais, a segurança é a área que segura, é o chato de plantão.
Mas quando acontece o incidente, tem algum problema, cadê o pessoal de segurança que vira à noite aí para poder limpar a bagunça e voltar à casa de pé, né? Então, é um tema bem relevante, né, ao meu ver. Eu acho que é um tema que a gente tem que investir um tempo e discutir, né, sobre isso, não só nós dentro, mas os parceiros também que participam com a gente no dia a dia, né? A cada incidente a discussão, né, criar um núcleo duro de segurança onde a gente tenha profissionais com bagagem, know-how, para poder trazer realmente conteúdo com qualidade para a mesa, para a gente conseguir trabalhar isso dentro das companhias de forma robusta. Perfeito. Muito bom. O Williams trouxe um ponto importante, reforçando aí todos os outros, que é a questão da detecção. O Domingos falou sobre tempo de resposta. É óbvio que hoje, com tantos ataques, as empresas ficam muito preocupadas com quanto tempo eu vou levar para reagir, mas tem que estar dentro lá da pauta da resiliência a detecção, né? Porque o tempo de reação tem tudo a ver com a detecção. Se você não reage a algo que você não detecta. Então, se você não detectar, como é que você vai reagir? Então, muito bom, capítulo excelente. Silvio, vou trazer você aqui para esse, está ficando bom aqui. Deixa eu só passar uns recadinhos. O Alberto José da Rosa Júnior está de Belém do Pará. Que máximo, nos acompanhando e agradecendo aqui, muito bom. Manda a sua pergunta também. O Joselito Oliveira também, da Salvador. Gente, que máximo. Já era híbrido, Graça. Sucesso no retorno ao presencial. Faz aqui em Salvador. Consigo. Com os nossos parceiros, a gente vai chegar no Brasil todo. Mas tem um recadinho importante aqui. Eles estão pedindo para vocês falarem um pouquinho mais próximo do microfone, tá? Porque eles querem ouvir muito bem vocês aí, estão acompanhando pela internet. Por favor, Silvio. Tá ficando difícil, né? Estão trazendo tantos temas que eu já vou, daqui a pouco, pular aí para o próximo tópico, né? Vou falar tal coisa, aí chega na sequência o outro já falou. Mas eu tenho uma saída, Silvio, sabe qual é? Dos pontos já elencados aqui, qual que você acha... vou te ajudar. Qual que você acha que é o mais relevante para você? Eu fiz uma linha aqui, assim... Opa, olha, ele é disciplinado. Do Alexandre Domingos aqui, do tempo de recuperação. Resiliência, para mim, é tempo de recuperação, né? E um dado, acho que é interessante, para quem não sabe, aquele relatório de custo de vazamento de dados, né? Ele dá a indicação de que, na média, por cada evento... de ransomware, por exemplo, a empresa perde 4,5 milhões de dólares. E na área de saúde, né, os meus amigos aqui, é o dobro desse valor, são 9 milhões de dólares, sendo que 38% vem de lucros cessantes. E o lucro cessante vem do tempo que você demora para recuperar. Aí é a questão associada ao tempo de recuperação. E pegando um gancho lá no que a Juliana comentou da transparência, eu acho que é um bom momento, principalmente, né, como comentou o Williams, inclusive, depois que a gente é atacado, né, você ter uma visão efetiva sobre gestão de risco passa a ser uma forma transparente de entender onde que você deve priorizar, porque aqui todo mundo tem recurso de sobra, viu? Então, então, fazer uma gestão de riscos de forma efetiva, com transparência, identificando os fatores de risco que podem materializar aquela situação potencial, produzir as ações de mitigação, sejam ações que vão ajudar a detectar mais rápido, né, vão fazer com que, com certeza, a gente consiga reduzir o impacto à estratégia da empresa e reduzir o valor que tem que se pagar. E depois tem que correr atrás do seguro, que eu vou te falar, é uma luta, hein? Para você conseguir de volta, mesmo tendo seguro, para você conseguir convencer de que você fez tudo o que deveria e conseguir, então, pegar o dinheiro o ressarcimento do seguro, é extremamente complicado para quem conseguir assinar o seguro, né? Esse valor, só complementando, o pessoal já está perguntando aqui, gostaria muito da sua colocação, esse valor da perda, ele tem que fazer parte dessa avaliação da resiliência? Você acha que é um aspecto que toda empresa hoje deve entender? Se acontecer, qual é o custo disso? Isso tem que estar dentro de um planejamento de resiliência? Eu entendo que sim, porque fica mais fácil para o executivo poder decidir em relação ao impacto que ele pode ter, né? E naquilo que você consegue medir, né? Porque tem risco de imagem, por exemplo, que você não consegue mensurar. Mas lucros cessantes dá, né? Perfeito. Ótimo, excelente. Vou trazer o Leandro Ribeiro para essa conversa, Leandro. Tá boa, né? Muito boa.
Falando mais próximo ao microfone, pode Tudo deixar bem. que está ligado isso. Tá certo. O pessoal também está ligado aí, quem está acompanhando a gente. Eu quero começar a ir para uma, não conclusão, mas para a gente começar desse primeiro tópico a reunir aí quais os aspectos mais importantes. Se você for acrescentar mais um, ótimo, mas é bom porque a gente já passou por vários e é legal que vocês estão linkando os tópicos, né? Desde quando começou lá com a Juliana, a gente está vendo aí que tem uma correlação entre todos esses aspectos. Vão sair todos resilientes aqui. Ó. É isso aí. Bacana, né? O pessoal aqui já jogou uma série de coisas, né? A gente cada vez mais vai apertando. Eu acho que é um tópico que já foi falado, mas eu gostaria de adicionar, né? De uma maneira um pouquinho diferente, que é o fator humano, né? Por que o fator humano? Porque o executivo ele precisa entender do porquê da segurança, né? Ter toda a transparência, entender como é que vai funcionar a recuperação, se ocorrer um problema, quanto é que isso vai custar para ele, qual vai ser o dano de imagem, né? O Silvio colocou, o tempo de recuperação, aqui o Ale também comentou. Só que do outro lado, né, onde está o time de cyber, ali precisa existir a resiliência também, né? O time ele precisa identificar quais são os pontos que eu devo realmente atacar, via gestão de risco, provavelmente, né? Eu olho ali para a minha superfície de ataque, quais são os problemas que estão existindo e o que é que eu preciso acelerar, né? Então, a gente pode começar a discutir aqui, por exemplo, Leandro, eu devo acelerar o meu tempo de recuperação com o meu disaster recovery? Provavelmente sim, esse é um dos primeiros momentos, né? Por outro lado, eu tenho que lembrar de uma outra coisa que a gente muitas vezes acaba deixando um pouquinho de lado, que é o backup. Então, eu tenho que ir lá, correr atrás do backup e ter certeza que o backup está funcionando. Não é só ter uma ferramenta e monitorar ali, é testar se o backup realmente está funcionando, né? Então, acho que, adicionando, né, essa resiliência humana é efetivamente necessária. E dividindo por disciplinas, né? Então, uma parte eu olho como eu me recupero e o tempo de resposta. Na outra parte, eu olho minha superfície de ataque e aquilo que eu tenho visibilidade. Quais são os riscos que eu estou correndo? Se eu tenho uma vulnerabilidade crítica, eu já consigo verificar se aquilo está sendo explorado de forma externa ou interna, né? Então, eu acho que vale vários exercícios dentro de casa, né? Para olhar para aqueles pedacinhos pequenos que no final do dia vão fazer uma grande diferença. E aí o fator humano é essencial. Porque quando você vai para a guerra, você tem os tanques, né? Você tem os processos, mas é um ser humano por trás que está ali olhando quais são os detalhes daquilo, né? Como é que você vai fazer a defesa? Então, olhar a defesa por camadas ali é essencial. E o fator humano é o principal para poder criar essa resiliência, essa estratégia. Excelente. A gente percebe que, na verdade, né, o tema é tão complexo, tem tantas vertentes, que mesmo já tendo passado aqui pela maioria dos nossos participantes, a gente sempre vê um aspecto novo que é acrescentado, né? Então, muito bom, Leandro, você está trazendo a questão do fator humano realmente, muito interessante. Eu quero terminar essa rodada, já tem aqui algumas perguntas que eu já vou trazer, mas eu quero ouvir o Vinícius, agora, Vinícius, estreando aqui com a gente na TVD e no nosso modelo, muito bom, obrigada. Então, quero ouvi-lo sobre todos esses aspectos importantes aí, mas dentro, né, da sua área, da sua visão, qual que você destaca aí? Ficou mais difícil agora, né? Com ficou. Pós-comentário de todos os Mas você acredita aqui, que eu estava olhando aqui as perguntas, tem coisa que o pessoal está trazendo que a gente ainda não falou. A gente estava comentando, acho que durante o café da manhã aqui com alguns colegas aqui, que acho que quando começou a pandemia, as empresas startaram aquele processo muito agressivo de transformação digital, né? Sim. E realmente a coisa aconteceu de maneira muito rápida e na grande maioria das companhias, acho que o âmbito, né, o tema segurança da informação não acompanhou essa agilidade, né, essa velocidade em que ocorreu essa transformação digital.
E levando isso em conta, hoje a TI está muito mais integrada, né, com os negócios, junto com o board, né, a gente vê cada vez mais os CTOs aí realmente sentando junto com o board das companhias aí, e a segurança cibernética também, e essa parte de resiliência a gente tem que estar também junto com eles, né? Então, de que forma, acho que a pergunta que vem sempre do board, de uma maneira geral, é como a gente consegue minimizar o impacto, né, se a gente um dia for invadido, né? E aí entra muito do tema que o Domingos falou, né? A parte de recuperação e do desastre, né? Qual tempo, quanto tempo? Acho que é a pergunta que muitos aqui recebem todos os dias, né? Quanto tempo a gente demora para voltar se a gente for invadido, né? E aí acho que o último comentário, Graça, só para agregar aqui todo o seu comentário, que foi muito bem colocado por todos os membros aí, acho que a parte da resiliência é, se um dia a gente sofrer um ataque ou a gente realmente tiver um incidente cibernético, como que a gente sai desse incidente? A gente tem que sair no mínimo igual ou melhor do que a gente entrou. Então, acho que é essa lição que sempre fica, né? De que forma a gente vai conseguir receber esse incidente e de que forma que a gente sai dele, né? Porque a saída também acho que é muito importante, né? Não é só a entrada, a detecção é realmente importante, mas como que a gente sai dele? Como que a imagem, como que a reputação, como o Silvio mesmo mencionou, né? Acho que também é um tema também bastante que a gente precisa também trabalhar bastante, tá? A saída disso tudo. Vinícius, enquanto você estava falando, eu já vou trazendo, tá, pessoal, porque tem muitas perguntas, mas enquanto você estava falando, chegou aqui uma pergunta do Paulo Pérez, da Copal, e ele pergunta o seguinte, pergunta para Vinícius. Na sua visão, qual é a maior diferença na segurança do setor de saúde versus o setor de bens materiais? Ele deve conhecê-lo. Como garantir a resiliência nas diferentes verticais de negócio? Qual é a sua opinião? Tem diferença de uma vertical para outra? Eu vou começar a trazer as perguntas para vocês, vou pedir para vocês serem rápidos nas respostas, mas vamos dar vez aqui ao pessoal que está acompanhando e que está contribuindo bastante. Vinícius, legal. Respondendo Paulo Pérez. Agradeço a pergunta aí do Paulo. É bastante diferente, acho que os mercados são diferentes, né? A agilidade dos mercados também é impressionante como é diferente. Eu venho de uma empresa que é de bens de consumo, e o famoso go-to-market, né? A agilidade do marketing do varejo é muito rápida, né? A gente tem pessoas aí, eu acho que o Osni também é de varejo, a agilidade é muito rápida e realmente a margem e o custo é muito levado em consideração, né? Então é muito agressivo. Realmente, o investimento, o budget realmente que a TI, de uma maneira geral, né? Não só no âmbito de segurança, mas acho que a TI como um todo que recebe em relação ao varejo é um pouco diferente de outros mercados. Então a resiliência nesse aspecto acho que tem que ser maior do que em outros mercados, como o setor de saúde, né, que realmente o tempo de resposta, essa parte de incidentes cibernéticos, acho que eles dão um pouco mais de grau de importância. Não que o varejo ou bens de consumo não dê, mas acho que são setores diferentes e com visões do board também bem diferentes. Tá? Muito boa. Osni, sua vez, com a pergunta aqui do seu colega Rogério Padilha, do Carrefour. Osni, nossos commodities ajudam em nossa resiliência, porém não são suficientes. A melhoria está diretamente ligada à cultura organizacional, mostrando a importância que a engenharia social tem no aspecto de mitigar eventos de segurança da informação. Esse é o maior desafio no varejo? Pergunta do Carrefour, não fui eu, mas já está aqui. Quem perguntou? A pergunta é do Rogério Padilha. Pessoal, obrigado, hein? Vocês estão me ajudando, vai estar fácil mediar esse painel aqui. Muita pergunta boa. Obrigado, Rogério Padilha, pela pergunta. É um tema que eu queria colocar aqui na mesa, né? A questão de que a segurança ainda é um tema muito técnico, né? A gente tem um desafio ainda de levar esse tema para frente. Então, a gente fala ainda muito do executivo, tal, mas o executivo não vai falar de segurança da informação, não. Igual vários mencionaram, ele quer saber impactos, né, prejuízos, tempo de recuperação e etc., mas isso é muito, né, pós-incidente. Né? Sim. A gente ainda tem que investir muito na conscientização e treinamento, né, seja dos nossos usuários, seja da equipe ainda técnica de TI. Acho que a qualificação ainda é um tema muito importante para a gente investir. Sem querer entrar ainda em questões comportamentais que eu acredito que a gente não fala, né, mas a gente está falando aqui de um crime, né? Então a gente está falando que quem segue para esse caminho está fazendo um crime para as empresas, para a sociedade, para o nosso país como um todo, né?
Então, a gente também tem que ter leis, as pessoas têm que ser responsabilizadas e etc. pelos atos, né? Porque aqui a gente está mais na defesa, né? Sim. A impressão, ouvindo todos, que a gente está parado esperando o acontecimento, né? E qual que é a nossa reação, né? Então, assim, a questão da conscientização, seja ela corporativa, a gente usa muito a comunicação interna no macro, que isso vale para a sua vida pessoal, para a sua família. A gente sempre tenta linkar o mundo pessoal com o mundo corporativo, né? Porque as pessoas precisam estar preparadas, né? Apesar que elas são um dos pontos de entrada de problemas, digamos, mas é um ponto crucial, igual o nosso colega colocou, o fator humano, né? Note que aqui ninguém falou de tecnologia, ninguém falou de solução, de produto, né? Até para não falar dos nossos colegas aqui, da VMware, da Dell, porque a questão é um pouco mais abrangente, né? A complexidade, igual você falou, e eu acredito que a gente precisa ter uma governança bem definida. A palavra, para mim, governança ótimo, vai dar a nossa direção. Mais um tópico aqui importante. Eu não sei o nosso público, são empresas grandes, médias ou pequenas, mas assim, existem frameworks para ajudar em geral, a dar uma... médias, né? Mas as pequenas também têm participado cada vez mais também. Isso tem sido importante também no nosso público. Isso. Os frameworks dão uma direção para quem quiser fazer um mapeamento, e aí cai, né, em vários itens que a gente tem que fazer, tanto na identificação, detecção, correção de um problema, que eu espero que ninguém precise passar por isso, apesar que eu imagino que os incidentes, eles são pequenos, médios e grandes, né? A gente vê na mídia, obviamente, os grandes, né? Agora, pequenos incidentes acontecem todo dia, né? Rotina, né? Perfeito, Osni. Muito bom. Eu acrescentei aqui o tópico que você trouxe, que é da governança. Nós vamos terminar essa rodada com o Milton. Depois quero que o Braco e o Sérgio comentem também. Mas tem uma pergunta aqui, Milton, que eu acho que é importante a gente trazer também, que eu achei bem interessante, do Marco Antônio Morelli Rei. Obrigada, Marco Antônio. Resiliência pressupõe aspectos de prevenção, que a gente já falou aqui, mas alinhados com dados estatísticos que mostram onde e por que as invasões acontecem. Qual é a minha pergunta? Por que a resistência em manter posições ortodoxas e complexas dentro das organizações quando os criminosos buscam, na simplicidade, as falhas humanas? Quer dizer, o quanto tem que ser levado em conta esse aspecto na resiliência? O pessoal da plateia... Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês, com quem está nos escutando, vendo. E saiu fora da minha cola, né? Porque eu não tinha previsto essa... Mas olha, então fazemos o seguinte, eu acho que você vai faz na sua cola e a pergunta já fica pergunta aqui, é excelente. Sabe para quem? Para os universitários. Excelente. Olha aqui, ó, Márcio Braco e Sérgio Leandro, é com eles. Eu vou tentar responder, né? Vou tentar responder, porque a pergunta é muito boa. Eu acho mesmo que ele tem razão, os modelos ainda são ortodoxos. E aí eu vou aproveitar os meus vizinhos do apartamento de frente, do condomínio aqui, os três, o Domingos, o Osni e a Juliana da Alpargatas, eles falaram três para mim que já estão me dando um horizonte diferente para pensar. A gente precisa dar um jeito de compartilhar o assunto árido de segurança de informação e dos riscos com o nosso board. É árido, né? No meu caso, Santa Casa, são médicos, né? Médico, falar em segurança da informação, segurança cibernética, vocês imaginam o que a gente passa para convencer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai quebrar a ortodoxia. Como é que você cria? Quebrando paradigmas. E trazendo já um pouquinho, Graça, se você me permitir, um dos exemplos, a Santa Casa ela já quebrou um paradigma, provavelmente, quando vocês foram discutir LGPD, a gente deixou claro para o board, que insistia que era um projeto de TI, que era a responsabilidade era nossa, e não era do board. O diretor, o comitê de LGPD era o diretor médico do hospital, e que está adorando a LGPD. Então, eu acho que se serve a pergunta dele como um desafio, temos que quebrar a ortodoxia, até como o Domingos falou, para acabar com esse discurso, em quanto tempo vocês voltam? Por que vocês, né? Somos nós, né?
Nós é que temos que voltar, né? Nós é que temos um tempo. E, se possível, ele imaginar quem está em cima, coitado, ele tem tantas coisas para fazer, mas segurança também é um ativo dele. No caso da saúde, meus colegas aqui de saúde, nosso ativo, ele não é um ativo comum, ele é sensível, né? Porque a gente mexe com um ativo, com dado sensível. Então a coisa toma... Talvez não tenha um interesse econômico que para outros, mas ele tem um interesse sensível. Então, eu acho que, pegando a pergunta, não sei se eu estou respondendo, aproveitando o que vocês falaram, tanto o Osni, quanto a Juliana, quanto o Domingos, é quebrar, é propagar, é transparência, é falar o que é segurança e que, sim, faz parte do ativo da empresa, mesmo que ele não ache, às vezes, né? Acho que é isso. Muito bom. Bem, primeira rodada fantástica, porque eu acho que é a rodada mestre aqui, né? É ela que determina tudo que a gente vai discutir daqui para frente, né? Ela sustenta, ela é a base da discussão. E aí, para fechar esse primeiro bloco, eu queria ouvir, Sérgio, seus comentários. Eu acho que foram aí aspectos interessantíssimos, todos eles fazem parte aí dessa, se a gente pode dizer, cartilha da resiliência, mas eu queria que você destacasse na sua visão os aspectos importantes para ficar aí no mindset de todos. Eu anotei aqui diversos comentários dos colegas, achei fantástico, e o quanto todos estão engajados, né, em fazer algo diferente. Mas o que eu gostaria de destacar exatamente é que o que nós temos observado é que a segurança ela foi para um outro patamar dentro das organizações, né? Aquilo que antes você simplesmente chegava como sendo uma medida de segurança para prever alguma coisa, para prevenir outro. Quando se fala em segurança na camada executiva, às vezes soa simplesmente como sendo mais uma coisa a se fazer, né, no dia a dia. O que hoje nós estamos vendo exatamente é a transformação desse conceito puro e simples de segurança numa questão de continuidade de negócios, né? Quando você vai para a camada executiva e fala, olha, eu não estou mais tratando se eu vou ter segurança para proteger, eu estou falando o seguinte, eu estou falando algo para garantir que o meu negócio não vai parar, que as empresas vão continuar operando e que os dados estarão seguros. Então, mais do que simplesmente, né, discutir em si a segurança, eu acho que o debate está sendo muito rico para nós exatamente levarmos o nível para aquilo que nós entendemos ser uma discussão que vai fazer com que haja continuidade, que garanta a continuidade dos negócios, e eu acho que é isso que todos nós aqui estamos debatendo. Ótimo. O tópico que o Sérgio trouxe, fechando aqui esse primeiro bloco, continuidade de negócios, muito bom, excelente. E, Braco, gostaria que você também contribuísse não fechamento, porque abertura do tema. Começo, né? O começo, exato. O que eu queria, talvez, dar um pouco mais de ênfase, tudo que, de certa forma, foi dito, né, em determinados momentos. Primeiro, segurança não é um tema de um departamento, é um tema corporativo, né? A empresa tem que ter essa visão. E eu acho que o time de segurança precisa liderar a visão de segurança, não só para o board, mas para a corporação como um todo, né? A instrução para o usuário, por exemplo, que ele não pode abrir determinados e-mails, o que ele deve buscar, né, se ele tem dúvida de uma determinada procedência de um e-mail, como identificar que ele pode estar sendo vítima ou correndo algum risco, né? É pegar o cara de DevOps, que está preocupado na aplicação, no desenvolvimento de aplicação ágil, e falar, cara, você precisa olhar determinados aspectos de segurança, ter um booking, uma referência para que o cara possa, eventualmente, até buscar conteúdo em bibliotecas que não sejam suspeitas, por exemplo. São coisas que, eventualmente, a segurança hoje não olha e talvez facilitaria muito o trabalho dela avançar nesses tópicos. Por exemplo, best practices. A gente fala muito dentro da VMware sobre a questão de que muitos problemas que a gente pega, às vezes, no ambiente, poderiam ser resolvidos com a infraestrutura cumprindo os requerimentos e as informações, as recomendações de segurança dos próprios fabricantes. Tá? E aqui não estamos falando de produto, não estamos falando de tecnologia, não estamos colocando nenhum tema novo. É usar aquilo que a gente tem, o conhecimento que a gente já possui e que o fabricante disponibiliza, às vezes, gratuitamente, né? E usar isso a favor da segurança e, de novo, ser o líder, né, para culturar essas áreas que não olham para a segurança, que não estão preocupados e que veem a segurança, às vezes, como um elemento chato, né, como o William comentou, né, o cara que diz não para tudo, né, para que eles se tornem aliados do processo. Tá?
Dessa forma, a gente consegue reduzir o esforço do time de segurança, né? Permitir que haja mais tempo para as equipes que são tão enxutas, que passam quase que a maior parte do tempo, se não todo ele, resolvendo incidentes, problemas, muitos deles pequenos, mas que podem se tornar grandes se não forem resolvidos na velocidade adequada, né? Então, esse tema é muito importante, a gente fazer com que a empresa caminhe, né, dentro do conceito de segurança como uma unidade, né? Tá? Sendo que o time de segurança liderar esse processo. Né? A gente, às vezes, ouve muito se falar a preocupação de convencer o board, mas não é só o board, né? Porque, no final do dia, né, eu não lembro quem comentou, acho que mais de um até, o fator humano né, é o maior ofensor que a gente tem. É onde nasce a maior parte dos problemas. Né? Ou intencionalmente ou não, né, é aí que está o maior risco. Né? É o cara que, ou por objetivos escusos, né? Ou por simples erro, ou por simples desconhecimento e ignorância, acaba permitindo, né, um acesso, uma entrada, um ataque específico. Tá? Então, muito essa bom. Eu acho que é a perspectiva importante que também a gente deve observar, e uma mudança, talvez, um pouquinho, né, na forma de tratar o tema segurança internamente também. Muito bom. Best practice. Pessoal, aviso importante, além do vídeo do nosso evento, nós vamos ter um e-book sensacional que vai pegar todos esses assuntos desse primeiro bloco, a gente vai destrinchar tudo isso, vocês todos que estão nos assistindo vão receber e vão ter mais informações, especificidades em relação à tecnologia e tudo mais, que vai ser muito importante para complementar tudo isso que nós estamos discutindo. Vamos virar a chave aqui, e para a gente mudar aí para o segundo tópico, olha que interessante, eu recebi uma pergunta aqui do Marcelo Fernandes. Marcelo, você não falou a sua empresa, me manda aí, eu gostaria de dizer. Ele pergunta o seguinte: para se ter resiliência cibernética, Graça, é preciso percorrer o mesmo caminho da maturidade de segurança? Uma coisa complementa a outra? E parabéns pela escolha do tema, sensacional. Marcelo, esse é o nosso segundo tópico. É exatamente isso. Maturidade em segurança cibernética é igual, totalmente igual à resiliência cibernética? Isso é uma questão importante, vários fóruns já discutiram isso, eu queria trazer esse tema aqui e agora está solto o debate. Quem levantar o dedo, fala sobre o tema. Agora eu não direciono mais. Opa! Silvio apertou o botão rapidinho. Silvio, é com você. Tô rindo aqui porque, na verdade, eu tinha... O assunto é sério, né? Se a gente não descontrair, né, Silvio? Fica pesado. Vamos lá, Silvio. Não, eu tinha me preparado para você voltar àquela pergunta da prevenção, mas eu vou linkar aqui com essa da maturidade. Volta, vocês podem voltar. Agora é com vocês, hein? Agora é com vocês. Então, para mim, tem todo o sentido, né, de resiliência estar ligado à maturidade, mas acho que eles... os dois precisam de uma jornada de amadurecimento contínuo. A resiliência você não tem ela no estalar de dedos e nem a maturidade. Né? Aí, voltando para a questão da prevenção, achei interessante a pergunta anterior feita, quer dizer, onde e por que os ataques acontecem. Né? Isso depende de empresa para empresa, ou depende de cada tipo de segmento. E aí eu queria destacar um relatório da Verizon, que fala sobre investigação de vazamentos de dados. Então, onde, de certa forma, os ataques são pulverizados, né? Ataques de exploração, que podem estar embutido neles o planejamento de novos ataques. Estes, os mais complicados, são os ataques dirigidos. Então, você começa só com uma exploração, algo parece ser inofensivo, até um ataque dirigido, como o caso de um ransomware. E por quê? Em geral, o motivo é financeiro, quer dizer, o hacker quer ganhar o dinheiro com uma exploração ou com a dupla extorsão, né? Vem do crime organizado. Eu não lembro os números, tá, do relatório da Verizon, mas com certeza tem. E tem outros aspectos vários, questões políticas, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal, insatisfação de funcionário, quer dizer, que é de menor impacto, mas hoje, com a situação do ransomware as a service, ou o pessoal, né, os hackers, tentando aliciar funcionários insatisfeitos para plantar alguma coisa internamente. Então, no fundo, assim, aonde você vai ser atacado? Você vai ser atacado de todos os lados. Né? Como se proteger? Aí vem a questão da maturidade. Você precisa entender... e aí, talvez você já deva ter ouvido falar um modelo que é do queijo suíço, assim. É uma fatia de queijo do lado da outra. Quer dizer, existe uma interdependência fortíssima entre cada camada de proteção,
Mas uma camada de proteção sozinha ela não consegue segurar tudo. Então, o que aquela camada deixa passar, a outra pega e assim sucessivamente. O conjunto das camadas é que vão dizer o quão resiliente você será do ponto de vista de proteção, né? E aí depende de cada empresa. Por isso que a maturidade em segurança da informação ela está diretamente ligada à sua resiliência. Perfeito. Eu acho que já respondeu, mas o pessoal está insistindo aqui, dizendo que muitas vezes, são muitos comentários sobre essa discussão, muitas vezes a empresa fica presa, de novo, aquela ortodoxia de seguir compliances e uma série de requisitos que a segurança exige, e caminha muito na direção da segurança cibernética, quando a resiliência é muito mais ampla, e por tudo que vocês colocaram no primeiro tópico, ela envolve toda a organização e principalmente o business. Então vamos continuar nessa discussão. William, o Bruno, fique atento aí, olha, além do cafezinho, para a gente não perder aqui o pessoal que está levantando o dedo aqui, porque eu vou instalar um botão, né? Porque aí acende aqui, é mais fácil. William. Eu vou tentar colaborar aqui, né, com a questão. Esse tema de compliance e todo esse cerimonial que é montado, justamente vem no tema que o meu colega aqui comentou, né? Pessoas, né? Existem pessoas que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa no momento certo, e existem pessoas corruptas, né? Então, por esse motivo, criam-se estruturas para meio que você controlar, né? Por exemplo, o cara de segurança, o cara do compliance, o cara da auditoria, né? E um controlar o outro para não ter risco aí dele tentar fazer alguma coisa fora da curva, né? Então, eu entendo que essa estrutura hoje ela existe por isso, né? E é algo que eu acredito que ainda está enraizado, né? É algo que às vezes acaba desacelerando algumas ações, né? Quando realmente você quer fazer um trabalho, fazer a entrega e fazer a coisa acontecer. Mas é um tema que, infelizmente, tem que acontecer dessa forma até a gente mudar um pouco da cultura, né? E a gente que trabalha em empresa internacional, né, em multinacional, você percebe que o pessoal de fora tem essa desconfiança do brasileiro em si, né? Então, acaba criando essas estruturas meio que para tentar controlar, porque, né, entre aspas, é considerado corrupto, infelizmente. Quem mais gostaria de contribuir com essa discussão? Domingos, e depois eu passo para o Leandro também? Ótimo. Eu acho fantástica essa discussão, né? A gente está falando de maturidade, proteção e resiliência. E, assim, tem um grande ponto aqui que o Silvio colocou bem na fala dele, que é riscos. Não dá para proteger tudo. A gestão de riscos efetiva, eu tenho 100 ativos. Ativos é tudo aquilo que tem valor para o negócio. Não são esses 100 ativos que são todos eles críticos para o negócio. Ou seja, se tiver um risco materializado, vai impactar o negócio. Desses 100, 20, 30 impacta o negócio. É nesses 30 que eu irei permear tudo isso que a gente falou aqui, que a gente está chamando de camadas. E aí a minha energia, o meu investimento vai ser em cima disso. Então, a minha gestão de riscos em cima disso, as minhas proteções em cima disso, a minha priorização de detecção em cima disso, os meus processos de recuperação, resiliência, é em cima desses ativos. Olha, já fiz um gancho, isso que eu acabei de falar, foi o que o Osni colocou bem, que eu acredito, que é a adoção de um framework, né? Isso que eu acabei de dizer é exatamente o que o NIST, por exemplo, me orienta. Então, naqueles 30 e não 100 ativos, ali eu vou colocar energia, ali eu vou garantir os 108 controles, ali eu vou ter uma estratégia de recuperação, ali eu vou conscientizar todo mundo que está envolvido nesses ativos. É por aí que, dentro da linha do que o colega colocou ortodoxo, eu vejo que a gente, às vezes, quer resolver tudo, né? A gente fica preocupado com o pendrive, com o WhatsApp, que não pode acessar o Google Drive. Cara, aí veio a LGPD para falar para a gente, eu vou falar até bem baixinho, desculpa aí, pessoal que está remoto. A LGPD veio falar para a gente assim, olha, onde estão os seus ativos mais críticos? Onde estão seus ativos mais críticos? Porque até no grupo lá, né, mostrou lá que onde a gente mais investe em segurança é no perímetro, 40% do investimento é no perímetro. E o dado crítico onde está? Está no 100? Não, está no 30. Cara, coloca energia ali, ali vai. Ali é conscientização, ali é proteção, ali é a detecção, a recuperação. Ali tem que funcionar. Gente, só para complementar, o Marcelo Fernandes está aqui dizendo, eu faço parte do governo de São
Paulo. Por isso estou trazendo um aspecto de maturidade e ortodoxia. Palavra difícil, pegadinha, né? Mas, ok, Marcelo, perfeito. Aqui somos democráticos. Leandro, né? E depois, na sequência, Cury. Eu vou completar, né, adicionar alguns pontos. Na realidade, eu e o Ale, a gente se fala quase toda semana, né? A gente essa troca dobradinha, ainda troca sentaram experiência. juntos, né? o Silvio também, nós temos lá um grupo voltado para a saúde, onde a gente costuma trocar algumas experiências, né? Com relação àquilo que está acontecendo dentro do mundo de saúde e como é que a gente pode se defender. E fazer a estratégia de segurança, né, é muito complicado. Por que é muito complicado? Que eu acho que aí vem um outro ponto, completando um pouco o que o Osni comentou, né? Primeiro que o cara de segurança que está à frente da empresa, ele precisa entender o negócio, né? Dá um exemplo do Vinícius, né, da Biolab. Se um hacker invadir uma máquina que fabrica um medicamento e fizer a dosagem errada, ele pode matar uma série de pessoas. Então, o cara de segurança que está lá, ele precisa entender o negócio. Aonde eu preciso fazer a segurança da informação ali? E eu preciso ter esse poder de convencimento, né? Aí vem o poder de persuasão, né? Para que eu consiga conversar com os meus executivos e que ele entenda o porquê daquilo. Por que eu vou focar nas minhas máquinas, né? Ou por que nós vamos focar, né, nos dados das pessoas que estão passando por problemas de saúde e precisam que os dados sejam protegidos. Então, existe muito esse lado de vamos entender o negócio, vamos entender as necessidades para a gente poder implantar. Se formos pegar o NIST de cabo a rabo, a gente não consegue fazer em um ano. Né? Vai ser impossível. Primeiro, porque assim, quantos tipos de ferramenta eu preciso dentro da minha instituição para fazer a proteção? N. Né? Não são, se eu soltar 10 aqui, é impossível. Eu não vou conseguir investimento para 10 ferramentas para um ano. Né? Eu vou precisar ter o meu poder de convencimento, entendendo o meu negócio, elencar aquilo que é necessário para fazer uma proteção necessária. Né? Então, a gente até pode usar o livro lá, A Arte da Guerra. Né? Eu preciso entender, né? Eu preciso ter a visibilidade. O que eu preciso atacar primeiro? Né? Questão dos ativos, né? Falando dos dados, né? Quais são os dados que eu preciso atacar primeiro? E eu não preciso mais ser, né? A empresa ela não precisa mais ser o profissional de segurança, ser aquele cara que só fala não. Na realidade, ele tem que aconselhar. Né? Isso eu vi semana retrasada e eu achei muito importante, o Longínquos que falou, ele comentou assim, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É necessário para fazer a segurança. Né? É necessário para que nós conseguimos, que a empresa consiga fazer a proteção. Então, a gente precisa mudar um pouquinho ali a forma de conversar com os executivos. É claro que muitas vezes não tem como você falar como é que funciona um ataque DDoS para o executivo. Né? Você precisa ali destrinchar, ou como é que acontece um ataque ransomware. Mas eu preciso ter inteligência por trás, eu preciso trocar informações com os meus amigos, acho que o Vinícius comentou isso, né, que é muito importante a gente comentar. A gente precisa abrir ali todas aquelas disciplinas e elencar algumas. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse que dizer qual que é um dos primeiros itens de segurança da informação que você precisa trabalhar? Inteligência. Né? Eu preciso conhecer as ameaças para poder fazer a proteção. Eu preciso compartilhar entre o meu setor quais são as ameaças existentes para que eu possa me proteger. Infelizmente, o grupo que atacou o Fleury foi o mesmo grupo que atacou o Sírio, que é um grupo dedicado para ataques em empresas de saúde. Né? Então, se existisse um trabalho de compartilhar mais informação, e compartilhar como é que eu devo me proteger contra aquilo, talvez outros hospitais não tivessem sido atacados. Foi o maior grupo que atacou, né, os hospitais, não só no Brasil, como fora. Então, na realidade, é uma grande arte. Né? E aí a gente tem que começar sempre com uma pergunta. Por quê? Né? E o que eu devo proteger, né, de forma estratégica? Ótimo, excelente, enfatizando aí esse aspecto. Cury?
pediu a palavra e depois, na sequência, tem uma pergunta para você, Sérgio Leandro. Muito bem colocado pelos participantes. Eu acho que, complementando um pouco do que foi dito pelo Domingos e pelo pessoal do Círio, exatamente essa pergunta que precisa ser respondida. E a maturidade começa justamente na cadeira de tecnologia. Claro que é muito cômodo o profissional de tecnologia proteger tudo, comprar a solução de milhões e ficar o mais tranquilo possível. Mas o negócio precisa ser considerado. Então, qual é o ativo que vale a pena? Tem um escritório remoto que emite uma nota fiscal por dia, e aí você vai gastar milhões ali para que ele tenha uma alta disponibilidade, não faz o menor sentido. E aí o discurso para a diretoria, para o board, fica muito complicado, e você inviabiliza o projeto porque você está querendo utilizar, matar literalmente uma formiga com uma bazuca. Eu acho que essa é a melhor definição. Então você tem que ter o discurso maduro com a diretoria, no sentido de conseguir explicar sem utilizar termos técnicos, isso é fundamental, e ao mesmo tempo colocar essas questões, identificar exatamente quais são os seus pontos fundamentais. Isso pode ficar um dia, isso pode ficar uma hora, isso não pode ficar nem um minuto, e ter isso como lição de casa. Para a tecnologia isso vai te dar mais trabalho? Obviamente vai te dar mais trabalho, mas isso é fundamental para a viabilidade do negócio e do projeto. Você vai gastar exatamente o que precisa para proteger o que é fundamental. Perfeito. Muito bom. Antes da gente, é óbvio que depois vocês podem voltar a esse tópico, mas antes da gente mudar, o tempo voa aqui. O Jefferson Ferreira dos Santos, SPGov, então também tem bastante gente da área de governo, ele traz para fechar essa questão segurança da informação e resiliência. Ele diz assim: o setor público tem sido alvo de ataques recorrentes no Brasil. E percebo a falta de cultura de segurança nesse setor e acredito que em outros também. Então, na sua visão, aonde que a resiliência se une mais à segurança e aonde que ela tem que se dissociar um pouco? Ótima pergunta. Bom, primeiro, acho que um ponto... Bom, Jefferson. Gostei. Excelente. O que acontece é que exatamente isso. Às vezes as pessoas confundem, né? Olha, eu estou falando de segurança ou eu estou falando de resiliência, né? Então, é muito importante que fique claro que a segurança e processos de segurança todos fazem como você faz na sua casa. Você tem que criar instrumentos para dificultar o ataque, o roubo, enfim, a vida do criminoso. Mas a questão da resiliência ela é fundamental porque ela envolve muito além do fato da segurança, né? Ela envolve a questão de processos, ela envolve a questão de educação das pessoas, ela envolve a questão de plano B e ela envolve a coisa mais preciosa, que é financeiro. Então, quando você, de repente, olha para a questão da resiliência para dissociar da questão de segurança, eu costumo falar que nas conversas que eu tenho com os parceiros, né, com os nossos clientes, exatamente, olha, como é que eu faço, né, para falar para o executivo, como vocês mesmos colocaram, que aquilo de fato é um problema de segurança. E aí, a forma mais efetiva de fazer isso é falar o seguinte: quanto você vai perder de dinheiro, né? Qual o prejuízo, quanto tempo o negócio vai parar e aquilo representa para a perda do negócio em si. Então, complementando aí só a colocação em relação ao que o rapaz perguntou, eu entendo que hoje o mais importante, né, no que se refere a implementar uma resiliência, né, já indo para o nosso tema, né, Graça, que é exatamente como criar essa resiliência. Exato. Exatamente é você criar camadas, né? De fato, olha, o que eu faço aqui para identificar? O que eu faço para responder a isso? Como é que eu detecto? Como que eu reajo àquele ataque? E em caso de, efetivamente, a tragédia ter acontecido, como é que eu recupero? E qual o tempo que eu vou ter para recuperar? Eu acho que esses são os pontos mais importantes exatamente a serem considerados quando se fala exatamente, especificamente na questão dessa criação da resiliência. Perfeito. Bem, pessoal, a gente vai continuar. Márcio, por favor. Só um comentário que eu acho que é importante quando a gente fala da resiliência, né? Um tema que vai aparecer e é fundamental é justamente a contenção, né? Quando a gente tem um ambiente com vários aspectos complexos, né? Eu preciso colocar elementos de contenção para evitar o espalhamento desses problemas.
tá? Ou desse risco, né? E isso vai fazer parte de toda estratégia, né, que a gente tiver que adotar para ter resiliência na parte de segurança, tá? E aqui a gente está falando de resiliência justamente em manter o ambiente, né, mesmo sob um eventual ataque, né, tentar evitar o máximo possível que ele realmente entre em colapso geral, né? Então, a palavra contenção, a palavra de múltiplas camadas, de segurar, né, aquele evento, o espalhamento disso, é fundamental. Né? Boa. Nós vamos entrar no terceiro, né, tópico, e eu vou já juntar, né, esse terceiro com os demais, porque ele está relacionado. Né? Então, é o como. O próprio Sérgio e agora o Braco já trouxeram, mas vocês, se a gente perceber bem, em todas as rodadas, vocês falaram bastante sobre o como, né? Então, como levar todas as etapas, todos os ambientes, todo o ciclo, né, para dentro da resiliência, olhando até desenvolvimento e tudo mais. E, por último, a gente deixa para falar um pouquinho de medir essa resiliência. Para começar com esse tópico, eu vou trazer aqui uma pergunta que foi direcionada ao Silvio, do Alexander Severin, acho que é isso, de Couto, ele é do ISH e manda a seguinte pergunta. Silvio, você acha que quando a gente parte, né, para estruturar esse modelo de resiliência, você acha que a gente tem que estar mais preso à regulação, a regulamentos ou a frameworks? Ou seria uma combinação de ambos dentro de um equilíbrio muito grande, olhando o risco? Então, o que ele coloca é exatamente isso, né? Você está olhando para a segurança, você tem elementos de regulação, mas você precisa ter um framework para trabalhar, quer dizer, faz parte da nossa rotina. E aí entra camadas, entra contenção. Então, como encontrar um ponto de equilíbrio aí, Silvio? Bom, depende muito do segmento de atuação, né? Porque, por exemplo, no financeiro, a indústria de cartões de crédito, você não tem a opção de não atender o regulatório. Tá. Precisa. No caso de saúde, não existe uma regulação, existe aquela que permeia todos nós, que é a LGPD, em cima da GDPR na Europa. Uhum. Nos Estados Unidos é bem mais restrita a parte da saúde com RIPA, né? Então, assim, demanda legal tem que atender de qualquer maneira. O que eu acho que está acontecendo no caso da LGPD é que, como a lei ela não é muito específica, está todo mundo dizendo que atende fazendo uma coisa de um jeito ou fazendo uma coisa do outro jeito, então todo mundo virou especialista em como atender LGPD. O que eu, às vezes, acho que limita as pessoas a usarem um determinado framework é que você procura no framework a resposta para a sua empresa em particular, quando, na verdade, ele serve como guia para você construir o seu. Né? Estava conversando com o Alexandre. Perfeito. A gente pegou frameworks que são complementares para alguns aspectos. Né? O Alexandre está usando o NIST, que a gente usa para outros. Em contrapartida, a gente está usando o SysControls no Grupo Fleury, que o Alexandre usa de outra maneira. Então, no fundo, assim, existe... Às vezes, eu acho que a gente enfrenta um falso dilema, assim, do tipo, a gente sempre fala, como profissional da área de segurança, que o usuário fala que a segurança trava tudo. Isso é um cenário que ocorre, né, com frequência. Mas também tem o profissional de segurança que sempre reclama dizendo que eu não tenho dinheiro para fazer tudo que eu preciso. Eu acho que essa segunda frase, assim, faz o que você consegue, mostra o que você está fazendo, né? Diz o que você não vai fazer, por quê, prioriza, usa o framework para dizer. Então, assim, não adianta. Para mim, acho que não adianta ficar dizendo, não consigo, o pessoal não tem visibilidade, o executivo não vê. Não vê, porque a gente também não mostra. E se não está mostrando, tem que arrumar outro jeito para mostrar, porque o jeito que a gente está tentando usar não está atingindo. Fóruns como esse ajudam em amadurecer os argumentos, né? Falar assim, você fala isso porque você não tem um chefe que eu tenho, sei lá. Mas eu acho que é um processo que você, trocando experiência, você vai usando um argumento que o outro colega usou ali, né? O Leandro fala, eu, o Alexandre e ele, a gente conversa direto. Semana passada, acho que foi anteontem que eu estava falando com o Alê. A gente troca informação, mostra o material que a gente está tentando levar adiante, falar, o que você acha? Isso, aquilo, eu acho que não sei o quê. Isso vai amadurecendo até o próprio grupo. Né? Com certeza, segurança em saúde ficou melhor depois que nós três entramos aqui nessa brincadeira. Muito bom, muito bom.
Então, vamos para um outro setor. Na verdade, não vamos continuar. O Milton pediu a palavra, a gente continua aí nesse setor. Milton, está com você. Eu acho que acabou depois complementando. Desculpe. Complementou? Acabou complementando. Tá. Eu ia complementar o que o Leandro e o Alexandre falaram. A minha preocupação ficou só uma preocupação. Como é que você elege essa eleição? Então, aqui cabe uma atenção, né? A eleição do que é crítico ou não, ele também não é TI, As né? joias da coroa? Então, não é TI que vai decidir, imagino eu. E eu tenho dúvidas quanto a isso, honestamente. Acho que a questão de camadas, isso ficou muito claro. Estou como se eu estivesse do lado de lá, né, perguntando. Sim, camadas, contenção, isso está claro. Os queijos ali Agora, todos, como é né, que eu fatiados. consigo eleger 30, vamos imaginar 30, vocês imaginaram 30, que seja 20, que seja 150, e como é que não vai atingir os outros, ou os outros não vão me atingir? Isso, para mim, como executivo, pensando como executivo de cima, eu não sei se vocês iam vender isso facilmente para mim. Até porque começa a falar framework e tal, aí falando um pouco que a gente tem que falar o português, né? Para os caras de cima. Então, é isso que eu fiquei, mas depois acabou complementando o Silvio, acho que acabou respondendo. Mas eu tenho dúvidas. A eleição do que é crítico, se ela é compartilhada, claro que imagino que sim. E essa contenção, ela vai até onde? Porque a contenção camada, cebola também tem camada, você vai tirando, vai chorando, mas chega lá, né? Você faz a salada. Aconteceu, eu dou a réplica daqui a pouco para o Márcio Braco, mas a Juliana já está ali a postos para falar, já com o microfone, então vamos lá, Juliana. Bom, acho que até respondendo um pouco do Milton, que eu tenho feito e praticado, e a gente tem percebido, até para priorizar, como o Alexandre trouxe, fazer uma análise de impacto no negócio. Então, a gente tem um processo, né, tem modelos aí para mapear quais são os sistemas, quais são os processos, e aí um pouco do que a gente compartilha isso com o negócio, compartilha isso com o board, exatamente para falar, olha, isso foi entendido, de acordo com todo esse levantamento de criticidade, de impacto, de entendimento do que isso representa no negócio, como o Alexandre trouxe ali, olha, a gente vai parar as provas, a gente vai parar, isso significa o quê? Se é um impacto financeiro, é um impacto operacional, é um impacto de imagem, como os colegas trouxeram ali. Então, existe hoje processos, né, de análise de impacto do negócio que você vai mapear ali, vai ter uma ideia e, sim, precisa ser compartilhado com o board para chegar, olha, realmente esse é o consenso, isso que é o crítico para a gente, e a gente só consegue investir se a gente definir ali. É crítico e a nossa resiliência com essas camadas que a gente está colocando vão permitir que a gente retorne em 2 horas. Olha, vão permitir com que a gente recupere em 1 semana. Um pouco da definição lá do que é crítico, a gente meio que tem que fazer alguns acordos com o negócio. De, olha, realmente isso é crítico, vai parar, para a gente conseguir um tempo de recuperação menor, uma resiliência ali, que tudo volte ok, em menos tempo, a gente tem que ter um investimento. E aí a gente traz um pouco de assunção de risco, que é o que o Alexandre falou. Quando a gente identifica esses problemas, né, esses gaps aí, a gente tem que falar, olha, legal, a gente vai investir e a gente vai conseguir esse resultado. Ou o contrário também, a gente definiu que a gente não vai investir, isso não vai ser uma prioridade, é importante a gente compartilhar, aí trazer a clareza, a simplicidade, a transparência, de mostrar para que isso representa. Olha, financeiramente, o que isso vai trazer? A gente vai parar os atendimentos, a gente vai deixar ali as pessoas sem a informação, sem executar a prova, sem o atendimento lá no hospital, sem o resultado, sem o remédio. Aí, para cada um de nós, para cada segmento, a gente tem, acho que ali, um público que a gente atinge e o impacto para o negócio. É o que você falou. Tem que ser transparente, tem que ser em português, tem que ser muito associado ao negócio. Então, o que eu tenho visto que funciona muito é falar sobre processo de negócio. Então, nessa tomada aí de análise de impacto, a gente fala exatamente isso, impacto ao negócio. Então, não falo se um servidor não vai estar disponível. Eu falo o que representa para o negócio. Olha, a gente vai fechar a loja, a gente vai fechar as portas aqui, como aconteceu dentro do varejo nos últimos tempos. Esse sistema está indisponível, a gente fechou as portas. Isso representa quanto? E o quê? Porque, às vezes, é muito mais imagem, que é o que os amigos trouxeram, que é um bem intangível. A gente não sabe qual vai ser o prejuízo no final do dia, quando a gente associa o impacto de imagem também.
Perfeito, E acho que Juliana. isso é um pouco de tudo que a gente falou sobre o como fazer também, né? É um passo ali, um modelo que dá para a gente fazer para levar para a maturidade. A gente olha para risco, a gente olha para a maturidade, a gente conversa com o board para saber se a gente, para onde a gente quer ir, até onde a gente vai, né? E aí sim a gente vai ter um mapa ali da resiliência, o quanto a gente está disposto, o quanto a gente acha que realmente é importante. Ótimo. Eu queria trazer, eu já passo para o Paulo, só para ter a réplica aqui. Quando foi que você falou sobre contenção, né, Braco? E isso talvez seja, e outros aqui na internet também estão querendo entender um pouco mais isso. O que a gente esse chama de conceito. contenção é justamente a ideia de ter processos e controles de forma que, por exemplo, um evento que a gente percebe, porque os ataques normalmente eles têm um traço, eles têm uma identificação, eles, né, eu consigo identificar em determinados momentos que eles estão evoluindo. Eu tenho que ter ferramentas justamente para, num determinado momento, tomar uma ação e evitar, por exemplo, que uma máquina que fabrica um determinado medicamento esteja exposta, né? Ou um banco de dados, informações críticas. Então, são recursos que, dentro desse conceito de camadas da cebola, né, tá, a gente possa utilizar justamente para tentar evitar ou criar elementos dentro da minha infraestrutura que são mais preservados ou que são mais difíceis de ser acessados. Sim. E mais protegidos, e onde eu vou ter mais analytics, mais automação, inclusive, para poder identificar processos anômalos, coisas que me ajudam a proteger melhor aquele processo e subir, eventualmente, uma barreira, uma contenção, de forma muito mais efetiva. Aquela história, é melhor eu preservar aquela informação, aquele asset, né, indisponibilizando muitas vezes ela, né, tá, do que deixar correr o risco dela ser contaminada ou de criar alguma brecha. Perfeito. Né? Esse sentido de contenção que a gente fala. Né? Muito bom. Ótimo. Paulo. Complementando um pouco, resumindo muito o que vocês falaram, eu acho que é a questão do resolução. A parte regulatória, resolução, eu acho que é o objetivo final que a gente tem que traçar. Como? Com boas práticas, guias, resoluções e outras questões. E o que a Juliana falou, acho que é muito importante. Acho que a área de segurança tem que falar a linguagem de negócio. Ela tem que sair do techniquez, tem que sair da linha de vou ficar fora do ar. Não, tem que falar o objetivo final, que é o do negócio. Associar a segurança ao negócio. Perfeito. O Anderson Ribeiro, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, inclusive ele tem, convidando todos aqui para conhecer, que é muito interessante, ele traz uma pergunta do como, Sérgio, que eu vou passar para você. Então, qual seria o framework, o caminho mais adequado para se começar a implementar uma resiliência e ir além só da segurança? Preciso considerar também todos os ambientes, inclusive ciclo de desenvolvimento, arquitetura multicloud, híbrida, múltiplos serviços. A gente está exatamente nesse momento onde a gente já está chegando no aculturamento, no momento em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, eu acho que essa situação que o Anderson, obrigada Anderson, traz, é muito comum hoje. Alguém falou aqui, acelerou muito a transformação digital na pandemia. Então, não dá tempo de falar assim, vamos fazer isso, para depois fazer aquilo, para depois fazer... Não, é o desenvolvimento lá na correria, ao mesmo tempo você tem aí o negócio demandando uma série de coisas, então acho que ele traz essa necessidade de ter esse caminho um pouco mais detalhado. Legal. Muito boa a pergunta aí do Anderson, né? O que nós temos visto e o que nós temos, na verdade, auxiliado, né, as empresas, na verdade, a planejar, tá? Quando se olha hoje para o perfil dos ataques que têm ocorrido nas corporações, muitas vezes está associado com vulnerabilidades que você colocou no início, Graça, coisa simples. O cara simplesmente ele conseguiu roubar a identidade de alguém e, a partir dali, ele conseguiu entrar num ambiente e dali ele prolifera o ataque, o roubo de dados, enfim. Então, pensando como, né, já indo para como nós podemos exatamente traçar uma estratégia e um planejamento de incrementar a segurança, de criar uma resiliência cibernética, eu também digo que nós temos que começar pelo simples. E o simples, às vezes, começa pela educação e a proteção da identidade digital dos usuários. Aqueles usuários que o cara clica num link, ele acessa coisa indevida, e por mais que nós tentemos, por mais que haja sistemas de proteção, por mais que
enfim, você tenha criado uma cultura para proteção disso, em algum momento ele vai clicar, em algum momento ele vai abrir algo que ele não deveria. Então, eu acho que o primeiro ponto é exatamente atacar essa questão de como é que eu faço para proteger essa identidade do usuário, né? Criar instrumentos, educação e proteção cibernética, sim, para isso, para, a partir dali, você seguir, como nós temos aqui falado, né, muito, a questão do framework de como eu implemento camadas resilientes. Como que eu faço para... Ok, eu não consegui proteger a identidade daquele usuário e ele entrou no meu ambiente, agora ele vai fazer um ataque. Como é que eu detecto? Como nós tínhamos conversado. Como é que eu faço para, ele estando lá dentro, eu reagir? E, por outro lado, já pensando em proteger meus dados. Né? Como é que eu faço para proteger os dados que estão lá e que, efetivamente, se chegarem até ali, nós teremos, né, o cliente, a empresa, terá aí um grande prejuízo. Então, resumindo, eu entendo que esse framework, né, podemos dizer assim, ele tem que começar do simples, que é, inclusive, o mais rápido de se fazer, até se chegar na camada mais complexa, que é, olha, como é que eu protejo lá em caso de tragédia total, em caso de ter acontecido uma invasão e a empresa, né, a organização ter parado completamente, como é que, por último, eu protejo de fato meus dados para que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo no sentido das minhas informações. Muito bom. O pessoal do Carrefour acompanhando bastante a gente, o Rogério Padilha voltou aqui, o Williams, agora ele cita você, mas eu estou trazendo a pergunta dele agora porque tem a ver com como, né? E a gente tá falando aqui exatamente desse ambiente que o Anderson, né? Não gosto de trocar, não, é Anderson, gente, é tanta gente aqui no meu... Mas foi Anderson, né, que trouxe a pergunta do museu. Então, o que o Padilha está trazendo aqui? O comentário dele está aqui. Hoje temos uma condição de sinergia muito boa entre os times multidisciplinares, proporcionado pelo Williams, seu colega aí, ressaltando, mas eu vejo que é muito valioso poder contribuir para que todos esses times trabalhem em conjunto para a resiliência, né? Junto a essas torres, ele usa a expressão torres de segurança da informação. Então, esse capítulo que a gente estava falando, que foi trazido também um pouco, né, que quando você olha a resiliência, tem que olhar ela, é o nosso tema, chegamos aqui nessa conclusão, é fim a fim, entendeu? Então, como envolver todos esses extremos, né? Do desenvolvimento, a entrega lá do produto, da aplicação em multicloud, multicanal, híbrido e serviços e tudo mais. William. Boa, obrigado, Padilha. Vamos lá. Um dos trabalhos, né, que um líder de segurança tem que fazer na companhia é conseguir navegabilidade entre todos os times, né, de forma irrestrita. Infraestrutura, desenvolvimento, arquitetura, negócio, e aí vai, né? Então, um dos paradigmas, né, que consegui romper, aí, como o próprio Padilha colocou, foi aproximar os times, né? A gente tem que estar junto, trabalhando lado a lado, que é o primeiro tema. E o segundo tema é a gente construir uma governança de segurança, né, que eu chamo de plano diretor, que o pessoal nomeou de Projeto Lebron, não sei porquê. E a gente conseguir montar essa amarração de todas as áreas, né? Então, primeiro você aproxima os times, né? Trabalha de forma individual cada uma das vertentes para, em algum momento, você juntar tudo e conseguir dar uma visão 360, né? Então, tem parte da estratégia, que às vezes não dá para você contar tudo o que está acontecendo ali, porque são negócios e torres distintas, né? Como bem o Padilha colocou. Então, o cara do DevOps eu tenho que tratar de uma forma, o cara de infraestrutura eu tenho que focar de outra forma. E a gente pegar focos diferentes para, no final, a gente conseguir unificar, né, e dar uma visão panorâmica e falar, ó, tá vendo todo aquele trabalho que a gente construiu, em algum momento a gente estava junto, no segundo momento a gente se dividiu, agora a gente está junto de novo e olha aqui qual que é a entrega que a gente está fazendo. Então tem toda uma estratégia embarcada ali por detrás, né? É todo um desenho, é todo um ciclo, né? Igual o Silvio comentou aqui, é todo um framework que a gente desdobrou, né? Foram meses aí de trabalho em cima para conseguir trazer com a cara do Banco Carrefour e a gente conseguir implementar isso de forma efetiva e fazer um life cycle, mas não só de desenvolvimento, mas de segurança como um todo, né?
até brinco, é segurança as a service, né? A gente conseguir rodar todas as vertentes de negócio ali e viabilizar novas ondas de negócio. Mais algum comentário sobre esse aspecto? Muitos aqui, Juliana, muitos aqui estão falando se já foi mais difícil no passado trazer a infraestrutura e o desenvolvimento, se hoje está mais fácil. Depois, Braco, queria que você comentasse essa observação aqui, que eu acho boa. Bom, em cima dessa última pergunta, acho que vai muito de empresa para empresa e é um desafio a gente quebrar os paradigmas, né? O que eu tenho praticado e tenho visto que tem funcionado, né? E a gente tem um desafio aí grande, que é trazer a questão do ownership para todas as pessoas da companhia. E a gente falou dos colaboradores, a gente está falando especificamente sobre tecnologia agora, mas na Alpa a gente tem trabalhado um conceito dos influencers ou security champions, que é distribuir pessoas ali para serem replicadores de segurança, né, e representarem, não são pessoas do time de segurança, mas são pessoas que a gente está formando para terem essa capacidade de fazer as análises. E a gente tem trabalhado com o nosso público em geral, falando sobre, né, um dos nossos valores ali é o coração de dono, fazemos acontecer. E a gente está usando os valores ali que o board colocou, o RH utiliza muito para falar. A gente faz acontecer com segurança. O nosso coração de dono é olhar a segurança também. Então, a gente tem trabalhado muito sobre a responsabilidade de segurança ser responsabilidade de todo mundo. E aí a gente olha para a resiliência não só para a ferramenta, né? A gente fala sobre todo o processo. As pessoas estão mais preparadas ali na conscientização. É todo um ciclo. Claro que ele precisa ser construído e mantido ali. Mas a gente tem trabalhado muito... A nossa linguagem é bem descontraída, então a gente começou ano passado com somos todos blindados, né? A gente tinha uma hashtag ali, hashtag todos blindados. E esse ano, como a visão era, olha, a gente vai dar o chapéuzinho de segurança para cada um dentro da companhia, virou, essa responsa também é sua. Então, acho que é um pouco disso, trazer todo mundo para aí chegar, como o Williams trouxe, no bem comum, né? Olha aonde a gente chegou, mas é replicar um pouco desse conhecimento para chegar lá na ponta que o objetivo, a gente transformou, inclusive, a visão de segurança é propor ali as soluções para entregar o que o negócio quer, que é a expansão do negócio. Então, a gente falou diretamente, olha, para o negócio expandir, a gente tem essas atividades acontecendo aqui dentro dos times também, trazer um pouco do negócio para dentro. Já pode, claro, hoje, à vontade. Eu vou trazer o caso que a gente fez internamente, no macro. Ele é um pouco engraçado, mas eu acho que ele pode ser um pouco útil, né? Porque a gente tenta responsabilizar as pessoas pelos controles, quem é responsável pelo quê, e a gente, né, segmenta bastante. E tem uma certa dificuldade, porque tem controles que algumas pessoas querem, outras não querem, e você tem essa dificuldade de navegar entre as áreas dentro da TI, e a gente criou um método BBB lá na empresa. O que é o método BBB? A gente foi separar os controles, óbvio que embaixo de cada gerência, coordenação, né, você não vai pegar um tema diferente. O método BBB que a gente implantou foi por afinidade. Ou seja, eu deixo livre. Quem quer cuidar desse controle? Você gosta mais de processo? Você cuida do controle de processo, óbvio que dentro da sua área, né? Você gosta mais da área técnica, você quer ver vulnerabilidades, quer governança, seja o que for, você quer falar... Porque tem áreas muito fora da área da TI. Eu vou falar de lei, eu preciso falar com o jurídico. Eu vou falar de pessoas, eu preciso do RH. Eu vou falar de processo, eu preciso de controles internos. Então, quando a gente fez isso e pulverizou, por incrível que pareça, a gente viu um resultado melhor do que simplesmente deixar uma pessoa responsável por tudo, entendeu? Cada pessoa foi e conseguiu trazer um resultado melhor e esse engajamento aconteceu. E aí envolver essas equipes multidisciplinares. E BBB é pop, né? Tem que transformar a segurança, tem que fazer ela ficar mais pop. Aí BBB hoje está famoso. Braco, finalizando aí esse bloco, muitos aqui falando sobre engajar desenvolvimento e infraestrutura nessa corrente aí de resiliência. Já foi uma tarefa mais difícil? Está mais fácil hoje? Eu não sei se está mais fácil. Acredito que difícil sempre foi, né? Não sei se está mais fácil agora. Tá, e depois a gente pode fazer uma enquete. Aí é outro painel. Fica todo mundo já fechado aqui para a gente voltar aqui.
Mas o fato é que a gente percebe hoje, porque a parte de DevOps, desenvolvimento, né, a gente fala de desenvolvimento seguro já há bastante tempo, mas o desenvolvedor não tinha essa cultura, né? Isso vem sendo adquirido agora ao longo do tempo. Sim. Principalmente quando a gente começa a falar de multi-cloud, né, em que o cara começa a querer consumir e subir a aplicação, às vezes até distribuída em diferentes nuvens, né, começa a ser uma preocupação. Mas ainda assim é um tema que a segurança precisa liderar junto ao time de desenvolvimento, porque não está no DNA deles olhar pelo aspecto de segurança. Né? É verdade. Tá, ele sabe que existe, mas ele não tem a competência, vamos chamar assim, né, de avaliar que ferramentas que ele deve usar, como ele deve consumir e aonde ele vai usar. E quando a gente fala de multi-cloud, a gente tem sempre o problema da percepção. Né? Cada cloud se apresenta, e é verdade, como uma solução extremamente segura. Mas, como tudo, você tem que saber usar aquela segurança que ela está aportando. Não é simples, a cloud é segura, ok, eu coloco lá e saímos do outro lado. Né? Existe todo um processo. E, de novo, a segurança precisa liderar, fazer com que, às vezes, até culturar o time de DevOps a como usar e como consumir aqueles recursos. Né? Então, as dificuldades que a gente vê é que, independente de querer ou não, né, ou de ser mais fácil ou não, tanto o time de DevOps, o time de aplicações modernas, como o time de infraestrutura, tem que se conectar mais à segurança. Porque, como eu comentei até um pouco antes, no início do painel, por exemplo, existem práticas básicas que existem de qualquer solução de software, de qualquer solução de hardware, que muitas vezes a infraestrutura não aplica. Por exemplo, password de roteador. Se você entrar na maior parte das empresas, é default. Né? Então, não existe aquela preocupação da infra, não está na preocupação do dia a dia dela o tema segurança. Então, isso também tem que ser alertado e liderado por segurança para que essas práticas sejam observadas. Nem que seja criar um booking, uma definição, mas é necessário que segurança, de novo, permeie outras áreas, realmente faça, né, como o William estava comentando na experiência do Banco Carrefour, faça esse processo justamente para que a conscientização esteja já diretamente, né, comece a fazer parte do dia a dia e do DNA dessas áreas. Perfeito. Bem, chegamos ao final, agora estamos no fechamento. Quero trazer aqui para compartilhar com vocês muitos elogios, né? O Alberto parabenizando a todos vocês, o Extra, ele fez algumas perguntas, mas eu acabei incluindo também aqui. O Ângelo Almeida, do SPGov, parabéns a todos, achei o tema muito interessante, Graça merece uma nova rodada, eu também acho. Muitos assuntos ainda relacionados. E um recado direto aqui para mim, que eu quero agradecer aqui em público da Karina Queiroz, preciso do Robobem, que hoje ela está no Metabase, que parabéns pelo evento pessoal, Graça, sempre lindo, obrigadíssima, Karina, você é minha fã, muito obrigada, e a todos vocês que nos acompanharam. Pessoal, todos vocês responderam a pesquisa? Olha lá, hein, daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai ter o nosso sorteio. Pessoal, estamos no final, a hora passou voando, mas todos tiveram a oportunidade de falar. É óbvio que a intenção não era em 1h30 esgotar um tema de tamanha relevância, né, e em tantos aspectos. Mas a sensação clara que eu tenho é que a gente abordou os principais. E acho que saem todos daqui com vários insights que foram aqui compartilhados entre vocês, mas também entre todos da plateia. Então, acho que cumprimos aqui a nossa tarefa de hoje, né? Eu sei que hoje o dia ainda é longo e tem várias outras, mas eu quero agradecer muito. Eu quero finalizar também com um agradecimento seu, Sérgio, e também um reforço aí, uma conclusão que é importante aqui sobre o nosso debate, até que a gente vai computando aqui, pessoal, quem ganhou aí, quem vai ser o sorteado da nossa pesquisa. Legal, bem que você falou que ia passar rápido, né, Graça? Eu te falei. Foi muito rápido. Ele falou 1h30 não é muito tempo, eu falei, não, é pouco. Realmente muito pouco tempo. Bom, agradeço muito aqui o rico debate, acho que foi fantástico estar batendo esse papo aqui com vocês. Para fechar, o que eu diria é nada diferente do que nós discutimos aqui, mas concluindo, que não existe fórmula mágica, né? Nós estamos aqui longe do objetivo de estar debatendo uma maneira e um caminho único que vai fazer com que as coisas se tornem mais seguras. Não é isso. O nosso objetivo exatamente é como continuamente estar à frente da batalha, né? Nós estamos numa guerra contínua. Essa guerra não tem limite, não tem data para acabar. Então,
o que nós temos exatamente é juntar forças e, obviamente, criar aí artefatos, né, que consigam incrementar dia a dia os processos de segurança, mas principalmente com olho na proteção do negócio. Esse é o grande desafio e aí o meu fechamento que eu gostaria exatamente de colocar para vocês, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui. Tá bom. Eu gostaria também de ouvir o Márcio, para a gente finalizar aqui. Um agradecimento especial, né? Timaço aqui reunido, né, Márcio? Realmente, a primeira vez que a gente está se encontrando depois de pandemia, né, pessoal? Não é? Isso faz toda a diferença. Muito legal, o debate foi fantástico. Jogo bom, passa rápido, né? Jogo bom passa rápido, é verdade. Então, eu acho que o que fica aqui da discussão é que muito precisa ser feito, né? E não necessariamente passa por aquisição de produto, aquisição de ferramentas, muita coisa passa por processo, por planejamento, por conhecer o seu ambiente, saber qual a melhor abordagem de segurança, a melhor prática e ação que precisa ser tomada. E ferramental é aquele negócio que vai ser uma consequência daquilo que você precisa, né? Tá? E hoje existem muitas ferramentas, existe uma possibilidade de trazer segurança hoje para esse ambiente que ficou muito mais complexo, né? Que envolve, às vezes, o seu data center, multi-cloud, né? Num cenário com usuários híbridos hoje, né? Então, muita coisa a se considerar, mas existe muita coisa que pode ser feita e a proteção existe, ela está aí, né? O que a gente precisa fazer é ela se tornar cada vez mais efetiva, cada vez mais bem implementada, né? Isso que a gente tem trabalhado muito hoje com os clientes é fazer com que aquela solução que está implementada esteja perfeitamente implementada, né? E que esteja realmente afinada com a necessidade que o negócio precisa. Tá? Né? A proteção de infraestrutura, a resiliência, né? É algo... não é simples, constantemente a gente tem que estar adaptando, constantemente tem que estar mexendo. O adversário ele se adapta e muda também muito rapidamente. Tá? O que a gente falava de ransomware há algum tempo, hoje está num cenário diferente. Roubo de credencial se tornou, né, os ataques usando credencial estão se tornando cada vez mais comuns, né? E isso é muito difícil, às vezes, de identificar, como se identificava antes com as ferramentas que existiam. Então, a gente tem que estar constantemente observando e acompanhando esse processo. Inteligência artificial, learning machine, hoje são coisas que estão no nosso dia a dia, né? E que o adversário já está usando, já está bem à nossa frente, né? Muito bom. Quero agradecer aqui, nominalmente, seguindo aí o pessoal que está aí passando para vocês, presença de William Santos, Banco Carrefour. Obrigada, Williams, muito bom. Agradecer também a Leandro Ribeiro, excelente, sempre conosco. Domingos, Alexandre Domingos, muito bom. Osni Alves, foi boa a estreia, viu? Boa, volte sempre. Juliana, muito obrigada. Você é sempre prata da casa aqui, sempre conosco. Muitíssimo obrigada. Paulo Conduta, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. Silvio, foi excelente. Obrigada pela contribuição. Alexandre Cury, muito bom, excelente. Vinícius, ótima estreia, né? Opa. Muito bom, volte sempre. Milton, muito bom, né? Obrigado. Excelente, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigada a vocês. E vamos agora anunciar o nosso vencedor, né? O que ganhou aí o sorteio. É o Luiz Otávio Frini de Andrade Rap Vida. É isso? Ah, muito bem. É o nosso premiado. Obrigada a vocês por terem respondido a todas as nossas, sempre, né? Nossas enquetes, nossas pesquisas, mas principalmente, pessoal, pela audiência. Nada seria possível sem esse compartilhamento. Perceberam que as perguntas da plateia, elas interagem aqui, complementam, porque todos, né, são líderes que estão hoje à frente desse desafio. Então, sem essa plateia, a gente não consegue fazer essa interação se tornar tão rica e tão produtiva. Então, agradeço muito, continuem conosco, TVD tem mais programas aí. E não esqueçam, as dúvidas, questões mais técnicas de produtos, tanto de ofertas da UST, quanto da VMware e da Dell Technologies, estarão disponíveis para vocês no nosso e-book que a gente vai produzir logo após esse nosso debate. E dúvidas, enfim, todas essas questões mais técnicas que não foram respondidas, a gente encaminha tanto para o Márcio Braco quanto para o Sérgio Leandro, ok?
Obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Foi excelente. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Imagine você chegar um dia no trabalho e encontrar seu data center inundado por uma enchente. Ou que do dia para a noite, a sua empresa precisa estar 100% na nuvem e disponível para seus colaboradores em qualquer lugar. Ou até mesmo, caso você precise criar um plano de contingência para proteger seus dados de missão crítica. Algumas situações podem parecer impossíveis, outras nem tanto, mas você sabe como é fundamental manter seus dados sempre seguros, dentro da realidade e necessidades do seu negócio. Nessa hora, conte com a OST. A OST é especialista em soluções estratégicas, atuando como integrador de soluções e como uma extensão do seu time de TI. Desde 1995, desenhamos projetos personalizados, a fim de garantir a continuidade dos negócios, agregando os principais players do mercado para atender às demandas dos nossos clientes. Mais do que isso, criamos soluções otimizadas e direcionadas para transformar ideias em resultados. Na OST, as estratégias e soluções são baseadas em 5 pilares. Modernização de data center. Entrega uma plataforma ágil, flexível e de nível empresarial, com suporte a apps tradicionais e nativos da nuvem. Espaço de trabalho digital. Fácil gerenciamento e acesso dos usuários, através de qualquer dispositivo e lugar. Gerenciamento de dados. Constrói aplicações que evitam e aumentam sua disponibilidade e continuidade de negócios. Cybersecurity. Proteção do ambiente computacional contra vulnerabilidade e ataques maliciosos. E Cloud Computing. Ajudando a reduzir custos operacionais, execução da infraestrutura com maior eficiência e escalabilidade conforme as necessidades da empresa. Tudo para modernizar e virtualizar os ambientes de nossos clientes, com mais robustez, confiança, elasticidade, economia e segurança em sua infraestrutura. Assim, podemos atendê-los de ponta a ponta, desde o primeiro contato comercial até a implementação e pós-vendas. Preparado para transformar sua empresa e garantir a segurança dos seus dados? Ou você quer ver seus dados indo por água abaixo? Podemos ajudar você. Com nossas soluções, podemos evitar grandes estragos em seu ambiente de TI. Empresas de diversos setores que aderiram ao nosso serviço estão trabalhando com segurança e com o serviço distribuído para criar, integrar e automatizar aplicações, seja a infraestrutura local, nativa em nuvem baseada em containers, em nuvem híbrida ou multi-cloud. OST, transformando ideias em resultados.